Oi, na aula de alimentos de verdade, aprendemos sobre os macro e micronutrientes, certo? E agora, nesta aula, vamos aprender como combinar esses alimentos, esses nutrientes em forma de alimentos, para facilitar a digestão e para garantir a absorção máxima dos nutrientes. Então vamos lá. Primeiro grupo que a gente vai abordar aqui são as proteínas. Quais são as proteínas? Vamos ver rapidinho. Proteínas tem de animal origem, tem proteínas animais e tem proteínas de origem vegetal. Quais são essas proteínas de origem animal? São as carnes, todo mundo sabe, ovo e laticínios. Carnes de todo tipo entra nessa categoria. E temos as proteínas de origem vegetal, que são cogumelo, é um grupo diferente, mas que contém muita proteína, por isso entra nesse grupo. Temos as leguminosas e temos aves marinhas. Leguminosas, eu quero falar aqui alguma coisa porque elas contêm amido e por isso a gente vai abordá-las de uma forma diferente. As proteínas, em geral, precisam de um ambiente ácido para boa digestão das proteínas. E como as leguminosas, além das proteínas, contêm amido, por isso eles precisam de um outro ambiente para ser digeridas, e por isso a gente não trata eles como proteínas, tá? Então, vamos ver com que a gente pode combinar as proteínas. A gente pode combinar proteínas com os alimentos neutros, que não tem requisito de ácido ou ambiente alcalino. Eles podem ser combinados com qualquer coisa. Quais são esses? Os fermentados, por exemplo. Todo mundo conhece chucrute, a conserva de pepino, outros legumes, kombucha, que é um chá fermentado. Esses alimentos têm enzimas que facilitam muito a digestão das proteínas. Muito bem. O próximo grupo que podem ser combinados ou acrescentados às proteínas são as especiarias, ervas e cítricos, por exemplo, gengibre, alho, mostarda, limão, etc. Em termos práticos, isso quer dizer o quê? Por exemplo, se você é carnívoro, você pode pegar um belo pedaço de filé mignon, você pode colocar uma boa porção de repolho fermentado, por exemplo, no seu prato, e acrescentar um molho de mostarda, por exemplo. Mas assim o teu prato não parece completo ainda, certo? Então vamos ver que mais que a gente pode acrescentar a esse prato para não atrapalhar a digestão. Então, temos outro grupo, que são os vegetais. Vegetais contêm 3 subgrupos neutros. Esses são os vegetais sem amido, são as folhas verdes e as algas marinhas. Quais são os vegetais sem amido? Olha a lista grande: aspargo, brócolis, pimentões, cebola, beterraba, brotos, todos os tipos de brotos, tomate, etc. E também temos todas as folhas verdes que a gente normalmente come, alface, acega, rúcula, etc. E temos as algas marinhas. Então, em termos práticos, isso quer dizer o quê? Que você já tem o seu prato com um pedaço de carne que você escolheu, fermentados, um molho para sua carne. E, gente, desses 3 grupos, você pode colocar à vontade qualquer combinação. Você pode pegar um de cada grupo ou um montão de não importa. O importante é que você coma bastante desse grupo, porque preferencialmente cru, porque os alimentos crus de vegetais e folhas verdes contêm enzimas que facilitam a digestão e que facilitam a digestão especialmente das proteínas, tá? Então, essa é uma combinação possível. Então, agora eu vou fechar tudo que abri, porque a gente vai partir para o próximo grupo de nutrientes, que são os carboidratos. Então, vamos ver o que tem nos carboidratos.
Temos aqui os grãos, leguminosas, frutas, vegetais com amido e açúcar. A digestão dos carboidratos precisa de um ambiente alcalino. Então, por isso, tudo que está nesse grupo não pode ser misturado com as proteínas, tá? Carboidratos, quais são os carboidratos? Temos os grãos aqui, um grupo que contém glúten, outro que sem glúten. Eu coloquei aqui para complementar a nossa aula, mas o foco aqui é evitar o consumo desses. A aveia, você lembra, fica contaminada, por isso precisa evitar. E temos os grãos sem glúten, tipo arroz, quinoa, amaranto, painço, trigo sarraceno, que tem um nome de trigo, mas não tem nada a ver, então é um alimento seguro. E temos as leguminosas, que são os feijões, ervilha, todos os feijões, ervilha, grão de bico, lentilha, soja. Também coloquei aqui para complementar a nossa lista, mas eu aconselho a vocês não consumirem a soja porque ela não é adequada para o consumo humano. Muito bom. Temos as frutas. Quero chamar a atenção que frutas a gente come sozinho. A gente é melhor não combinar fruta com nada. Se a gente digere muito rápido as frutas, mas se estão combinados com outro tipo de alimento, aí a digestão das frutas fica atrapalhada e assim começa a fermentar e causar vários sintomas desagradáveis. Então, melhor comer fruta sozinha e preferencialmente de jejum. Dentro das frutas temos 3 grupos. Temos frutas ácidas, semiácidas e doces. O meu conselho aqui é que quando você quer misturar frutas, fazer uma salada de frutas, por exemplo, você escolhe frutas do mesmo grupo e não misturar, por exemplo, fruta ácida com fruta doce. Eu sei que é uma combinação muito gostosa, mas você vai ver quando você começa a respeitar essa regra que a sua digestão melhora muito. Então, se você quer fazer uma salada de frutas, por exemplo, então pega laranja, tangerina, abacaxi e para enfeitar pode colocar uns pedacinhos de morango, por exemplo, tá? Muito bom. Então, fruta, sou sozinha, sou de jejum e do mesmo grupo. Próximo grupo de carboidratos são os vegetais com amido. Essas são todas as batatas, abóbora, aipim, milho, alcachofra, inhame, cará, etc. Esses alimentos contêm amido. A maioria desses alimentos contém, além do amido, muitos nutrientes, então eles são importantes para a nossa saúde. E coloquei aqui separadamente a categoria de açúcares simples. É uma categoria que existe, mas é melhor evitar, tá? Então, vamos ver que dentro desse grupo dos carboidratos, quais são as possíveis combinações. O clássico arroz com feijão é maravilhoso. Eles se complementam, a digestão não fica atrapalhada, então é uma boa ideia, uma boa tradição aqui na culinária brasileira. Esse prato, arroz com feijão, por exemplo, você pode enriquecer com outros alimentos, por exemplo, já falei que é os vegetais neutros podem entrar à vontade nesse prato também. Arroz e feijão e aspargo, brócolis, beterraba, alface, tudo desses 3 podem entrar nesse prato. Bom? E também entra mais um grupo de alimentos para essa combinação, que é o grupo das gorduras. O arroz e feijão pode ser enriquecido com castanhas, com sementes, se você quiser, com uma boa dose de azeite ou abacate. É uma boa combinação. Outra combinação possível, que você tem o arroz, tem o feijão, e você também pode colocar batata. Sim, eu sei que é surpreendente,
mas porque normalmente o conselho é colocar um tipo de carboidrato do seu corpo, do seu prato, mas se você respeita a regra que você não mistura carboidratos com proteínas, aí o seu corpo vai conseguir digerir esses diferentes carboidratos. Agora a questão é que realmente você precisa de todos esses carboidratos, o seu estilo de vida diz para você que você precisa tudo isso ou não. Porque é possível que um dia você faz um prato com arroz e feijão e todos esses legumes e verduras possíveis, e outro dia você vai fazer um prato que contém milho, mandioquinha e inhame, por exemplo. Então também é uma boa ideia. Porque sempre a gente monta o prato, na verdade, normalmente pelo tamanho da fome, mas o que deveria nos guiar é o estilo de vida e a real necessidade de calorias e nutrientes. Muito bom. Então vamos lá para o próximo grupo, que são as gorduras. A gente já viu que as gorduras boas podem ser acrescentadas aos nossos carboidratos, menos as frutas. Frutas, vou dizer de novo, é melhor comer as frutas sozinhas, mas às vezes cai muito bem um mamão com linhaça, por exemplo. É uma combinação possível, porém você precisa ver se o seu corpo reage bem ou não a essa combinação. Muito bom. O grupo de gorduras todos esses de azeite, todos os óleos, menos os óleos vegetais, tipo óleo de milho, óleo de canola. Esses não são gorduras boas, gente. A gente não recomenda o uso dessas gorduras. O que recomendo que estão nesta lista aqui: azeite, ghee, que é uma manteiga clarificada, óleo de coco, todas as sementes, todas as castanhas e algumas frutas especiais, tipo azeitona e abacate, que são frutas, mas que que contêm gordura boa. Esses alimentos daqui podem ser combinados à vontade com esses alimentos neutros. Em termos práticos, isso quer dizer o quê? Que você monta uma bela salada de todas as folhas possíveis, verdes, que você gosta, e acrescenta, por exemplo, amêndoas, ou avelar torrada, ou gergelim e pedaço de abacate, por exemplo. Essa é uma combinação muito boa. E também você pode acrescentar tomate picado, pepino em rodelinhas, rabanete ralado, etc. Muito bom. Então, a gente aqui viu as possíveis combinações que aumentam a absorção dos nutrientes e que melhoram a digestão. Eu coloquei por último a categoria da água, porque é um alimento que a gente consome todos os dias, é um líquido que é muito importante para nós, mas eu quero dizer o seguinte, gente: esse líquido, ou qualquer líquido, tem o poder de diluir os nossos líquidos gástricos. E se esses líquidos gástricos estão diluídos, quer dizer o quê? Que a digestão não acontece da melhor forma. Então, tomar água nas refeições não é uma boa opção. Combinar água, misturar água com alimentos não é uma boa opção. Não toma líquido nas suas refeições, tá? A água é boa para consumir, porém, antes, meia hora antes ou 2 horas depois, é água com limão, água morna ou água de temperatura ambiente. Eu não recomendo o uso de água gelada, apesar que todo mundo gosta, porque o seu corpo gasta muita energia vital para esquentar essa água para a temperatura do seu corpo, porque o nosso corpo sempre equilibra a temperatura de todos os alimentos, sintoniza com a temperatura corporal. E isso de uma bebida gelada que tem 1 grau, demora muito para esquentar para 36 ou para 37. Então, evita quando puder o consumo de água gelada, tá bom? Então é isso, gente. Essas são as dicas de boas combinações. E na próxima aula eu vou te ensinar
eu vou te dar mais dicas como montar o seu prato nos restaurantes. Até lá!